O que nós tratarmos hoje foi a questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Infelizmente, de uma forma não correta, porque negaram o artigo, a emenda 001, onde a população precisa saber que o Legislativo, nesta reunião, não com o voto meu, do vereador Neto Siqueira e do vereador Luiz do Matadouro, mas os demais, por unanimidade, aprovaram não deixar o artigo 26, não suprir. Esse artigo 26 libera 36 milhões de reais para que possa ser suprimido. Suprimido é o quê? A gente aprova um orçamento e a suplementação é para localizar os recursos. No caso, colocar o recurso onde está, em outra área, sem pedir autorização. A gente vota um orçamento e 36 milhões desse orçamento que pode... O prefeito usaria sem consultar a Câmara, né, no que ele achasse interessante. Justamente. Então, antes, pela lei, se não tivesse esse artigo, todo o remanejamento de recursos dentro do próprio orçamento, que chama-se de suplementação, esse recurso teria que passar pela Câmara. Agora não. Com essa aprovação de hoje, já da diretriz a LDO, que isso é a lei de diretriz orçamentária, vai para a Lua. 36 milhões dá 20% do orçamento que está previsto? Dá 20% e na minha previsão dá mais de 20%, porque há uma previsão, como está vendo aqui, está uma previsão de 184 milhões, quando na realidade o orçamento é cerca de 120 milhões, certo? Então, de certa forma, 20% de 186 dá 36 milhões, mas quando vem para a realidade talvez dê mais de 20%. Então, essa previsão de 20% é muito alta e passa o trabalho da fiscalização em tempo real sem poder mais ser feito por esta casa. Pode-se mexer no orçamento, tirando recursos de uma secretaria para outra, até em torno de 36 milhões, sem precisar mais uma prévia autorização. Então, esse artigo 01 era um artigo importante para que o vereador pudesse fazer seu trabalho de fiscalizar em tempo real. Não era com isso que ninguém estava aqui para votar contra no pedido, mas para saber que está sendo modificado lá o orçamento e acompanhar para poder dar uma satisfação aos limoeirenses que estávamos fazendo o nosso trabalho. Infelizmente, página virada e aprovado. A emenda 002 foi uma emenda que a gente detectou uma falha e essa foi aprovada, porque também era de certa forma imoral a aprovação dessa emenda, porque dizia que o texto vetado, certo? O texto vetado aqui por essa casa, pelo município, pelo prefeito, ele não passava mais para ser analisado. Quer dizer, o prefeito vetou. Recentemente teve até um veto, mas ele teve que mandar o veto para essa casa para a gente confirmar ou não. E isso está na lei orgânica do município. E colocaram no projeto, no seu artigo 29, colocando que não precisava passar pela Câmara. Ele era votado, ao ser vetado, o texto original votaria automaticamente, sem passar o veto pela Câmara. Então, eu vou ter um artigo para suprimir, uma emenda para suprimir, a emenda 002, para suprimir esse artigo, porque ele estava indo em contra da lei orgânica. Felizmente, essa emenda eles aprovaram. E ainda teve vereador que votou contra. Essa ilegalidade, essa imoralidade. Não se restabelece texto vetado, porque isso, para aquele vereador que votou contra, chama de respristinação. O que termo é esse? O nosso ordenamento jurídico não aceita isso, que era restabelecer o texto vetado automaticamente. Ele não pode restabelecer o texto vetado. Tem que vir à casa e aqui a Câmara votar ou a favor do veto ou contrário ao veto. Mas teve vereador que foi jurista que achou que não. Estava legal e ainda foi contrário. A emenda 003
é o artigo 68. Esse artigo 68, ele se encontra na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele se encontra na Constituição Federal, que é quando acontece do prefeito estourar a folha de pagamento nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele tem automaticamente que tomar medidas. E entre essas medidas, começa pela folha de pagamento, que é o estouro da folha de pagamento. E entre essas medidas, ele tem que começar a cortar, segundo a Constituição, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele teria que cortar, especialmente, primeiramente, ele teria que eliminar os contratos de servidor admitidos por caráter temporário. Se estourar a folha, primeiro corte é isso. O segundo corte, pela lei federal, era exonerar os servidores ocupantes de cargo comissionado. Não é todos, não. O percentual que ajustasse para se adequar ao percentual da lei de responsabilidade fiscal. Para depois eliminar a despesa de hora extra com os funcionários efetivos que fazem hora extra. Para depois eliminar as vantagens concedidas a servidores, outro tipo de vantagem dos funcionários efetivos. O que foi que eles fizeram? Eles inverteram. Primeiro, eles botaram a eliminação das vantagens concedidas ao servidor. Primeiro que vai sofrer os funcionários públicos efetivos. Segundo, a eliminação de despesa de horas extras que os funcionários efetivos alguém possa estar fazendo. Então vai ser o segundo atingido. Terceiro, a exoneração dos servidores ocupantes de cargo comissão. E quarto, rescisão do contrato de servidores de caráter temporário. Eles inverteram. Eles penalizaram primeiro os servidores efetivos, para depois cortar os contratos temporários e os cargos comissionados. Então eles foram de encontro a uma legislação que já existe, que já é defendida pela Lei de Responsabilidade Fiscal e também pela própria Constituição. Ele tem que se adequar, mas os funcionários efetivos não é o primeiro do corte. E eles inverteram para atingir primeiro os funcionários efetivos, uma penalidade e que não deixa de ser inconstitucional, porque vai de encontro à lei federal, à Constituição. Se amanhã acontecer isso, os funcionários efetivos poderão entrar com ação de inconstitucionalidade, porque vai de encontro a uma lei federal e a Constituição Federal. Então, a gente quis corrigir isso, adequar para a realidade, mas votaram contrário. A outra, 004 e 005, foi observando que a execução orçamentária poderá incluir novos projetos, atividades, operações especiais nos orçamentos dos órgãos. Ou seja, operações especiais, que não está previsto. Eles estão dizendo que o prefeito vai poder fazer e sem passar por esta Câmara. E o que a gente apenas acrescentou nessa artigo 34 seria autorizado pelo Poder Legislativo Municipal, quando se tratasse de lei ou aberto de decretos executivos. Então, a gente colocou em todos os dois, o artigo 34 e o artigo 100, apenas a figura que teria que passar, primeiramente pelo Poder Legislativo, para autorizar essa questão. Só que, mais uma vez, deram um cheque em branco, procuração em branco, não é que o Poder Executivo, o seu prefeito, não mereça essa confiança. Na verdade, ele tem demonstrado seriedade na administração, mas nós temos que fazer o nosso trabalho de fiscalizar. Independente do cara ser sério ou não ser sério, a fiscalização... O vereador tem o papel dele, né? Tem que fiscalizar. Então, isso é quando eu botei emenda, contrário a dizer que é porque está desconfiando, ou a administração está sendo irresponsável, não. É uma questão de não abrir mão das prerrogativas, independente da pessoa ser séria ou não ser séria. Tem que fiscalizar. O executivo, o legislativo municipal, ele tem dois papéis: legislar, como a gente corrigir as falhas que estavam na dissertação de determinados artigos, como também corrigir a questão da fiscalização, é tão importante como legislar. E abrir mão disso, como já colocou o vereador anterior, não vai
Quando mandar as contas, a gente fiscaliza. Ninguém mais fiscaliza quando manda as contas. O erro já foi detectado. O que vai acontecer é aprovar ou não aprovar. Mas outra questão é que, geralmente, quando as contas chegam, não é mais os vereadores que estavam naquela legislatura. As contas de prefeito que fez 2009, 2010, 2011, lá atrás, foi fiscalizado por nós, vereadores, que não estavam lá naquele momento. Então, a fiscalização em tempo real é importante. É importante chegar às informações. Com esse artigo que derrotaram, a emenda 001, a gente não vai mais fiscalizar em tempo real. Não é a mesma forma que o prefeito manda pedir autorização, a gente saber onde vai ser investido. Então, a forma... mas pode ir lá saber. A gente sabe que não é a mesma coisa. Nós não podemos estar toda hora dentro da prefeitura, até porque eles não vão receber a gente toda hora. E é importante frisar isso. Então, derrotaram emendas importantes. Eu votei no LDO na Comissão de Justiça favorável, porque dentro da legalidade ela estava toda correta a tramitação. E deixei de votar no plenário, duas posições sim. Eu analiso a legalidade, quando a gente está na Comissão de Redações de Leis. Eu não posso analisar o meu posicionamento político, ali é a legalidade do projeto. E a única coisa que o projeto estava ilegal naquele momento foi o parecer do procurador da Câmara, que dizia que era maioria simples. Ele se equivocou e, na verdade, a votação não era maioria simples, era a maioria absoluta. Por quê? Porque se tratava de um projeto de lei complementar. Né? Então, eu não poderia... Não, isso aí não foi na LDO, foi no projeto de lei que passou anteriormente. Entrou um projeto de lei que a gente discutiu essa questão. O parecer estava no parecer de lei ordinária e, na verdade, o parecer era para lei complementar. Então, foi as duas questões hoje mais importantes desta casa, do projeto de lei que foi votado e o projeto da LDO. A pontuação foi feita, infelizmente não foi assim analisada do ponto de vista legal e sim do ponto de vista político, e que isso prejudica muito os trabalhos do legislativo e prejudica de certa forma também o nosso município. Mas, por mais, tudo bem, e eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que você tem dado aos trabalhos dessa casa, Gonçalves, através do seu microfone, através das redes sociais e da Cultural FM.